Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. Vai ser nosso terceiro. Estou bastante feliz aí com a participação de todo mundo. Obrigado mesmo pela confiança. E o tema de hoje que a gente vai falar, ele surgiu por causa de algumas sugestões no primeiro vídeo. Então tem assim uma porção relevante de pessoas tão curiosas a respeito de como foi o meu processo de imigração, como isso funciona, como é e o que a gente faz para trabalhar legalmente em outro país. E outra coisa que aconteceu que me trouxe a priorizar esse vídeo para agora é que eu fui convidado aí para dar uma palestra exatamente sobre isso. Então, vai ser para uma universidade lá da Baixada Santista, onde eu nasci e cresci. E se for liberado para não estudantes, eu vou divulgar aqui também para quem quiser participar. Então, já juntando as coisas, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês e quero contar com o feedback de vocês, porque eu vou estar falando sobre esse mesmo tema no dia 23 para um monte de jovens aí, estudantes de uma universidade. Então, me ajudem a passar o que for mais relevante de ideia. E se faltar alguma informação, comenta aqui o que a gente tem que incrementar, tá bom? Eu criei uma colinha, um roteirinho e coloquei algumas perguntas, assim, que acho que são as principais coisas que a gente tem que se preocupar e pensar. Então, essa reflexão vai ajudar a gente, talvez, a tomar a melhor decisão. E o que eu coloquei aqui como pontos-chave? Primeiro, refletir muito bem sobre por que eu quero morar fora, né? O que me motiva a morar fora, ter essa experiência? E qual é meu plano de carreira? Ou seja, como morar fora se conecta com o meu plano de carreira, o meu plano de vida aí. Como escolher o país? Uma vez que eu entendi que as coisas estão conectadas, faz sentido e eu vou construir um plano para isso, como que eu escolho o melhor país, né? E dado que eu estou pensando já em alguns países, como que funciona essa questão de visto, a questão de poder migrar e ou trabalhar legalmente? Às vezes, alguns países podem não permitir trabalho no primeiro momento, ou eles permitem só um trabalho part-time se você estiver estudando a língua, então a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar também sobre processo de entrevista, algumas dicas, e aqui, claro, eu não sou um especialista internacional, então eu vou trazer muito da minha experiência aqui no Reino Unido, tá bom? E também do próximo assunto que eu acho bem relevante se preocupar é com cover letter e currículo. Então eu vou dar algumas dicas e, de novo, como eu não tenho tanta experiência no mundo inteiro, eu só trabalhei no Brasil e agora aqui no Reino Unido, eu vou falar muito da minha experiência e eu espero que isso já ajude aí de alguma forma vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pega aqui as duas primeiras reflexões, eu acho que elas estão conectadas, mas vocês não precisam pensar nisso de uma vez só, vocês podem pensar isoladamente, mas por que eu quero morar fora e qual é o meu plano de carreira? Então, aqui eu também conto um pouquinho da minha experiência para exemplificar por que isso é importante. Bom, no meu caso, eu sempre tive essa vontade de ter uma experiência internacional. Eu sempre pensei em morar fora. Antes mesmo de pensar em carreira, em profissão, eu já tinha vontade de conhecer o mundo. Então, eu não sei se é uma coisa que, puxa, toda criança quer conhecer o mundo, pode ser também, mas eu me imaginava muito morando fora, conhecendo outras culturas. E no meu caso, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a pensar muito em plano de vida, plano de carreira, e o morar fora começou a fazer mais sentido nisso. Agora, o quando tomar essa decisão é que foi ficando complicado no meu caso. Mas quando eu tomei a decisão de morar fora, o próximo ponto foi: e para onde eu vou, né? Então, no meu caso, então eu queria muito morar fora, porque era uma vontade que eu tinha desde pequeno. Eu não me lembro de não querer morar fora. Fazia sentido para o meu plano de carreira, então, mesmo pensando numa carreira a longo prazo, como pensando depois, como eu já pensava em empreender, morar fora eu sempre achei que ia enriquecer, né, a minha experiência de vida para me ajudar a estar mais preparado para o futuro. Então, o que eu quero dizer é que assim, eu enxergo que o fato de estar morando fora me ajuda tanto a trabalhar, eventualmente, se eu voltar no Brasil e voltar a trabalhar numa companhia, como vai me ajudar se eu eventualmente empreender, ou no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu acho que toda essa minha experiência dentro de grandes corporações, a experiência de vida que eu tive num ano que eu fiquei aqui sem trabalhar formalmente, e a experiência de vida que eu estou adquirindo agora trabalhando,
elas só me ajudam, e isso ajuda tanto na esfera pessoal quanto na profissional. E a questão de escolher o país, eu acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração, que aí, pessoal, não tem certo e errado, né? A gente tem que olhar para a gente mesmo e pensar, pô, o que que é mais importante para mim nesse momento? Então, eu me preocupei muito com a língua, né? Eu tinha um objetivo de ficar com um nível bom de inglês, e para mim o nível bom é assim, é realmente um nível alto. Eu ainda acho que não estou nesse nível, eu ainda tenho que melhorar. E eu me preocupo com o clima, então assim, isso foi uma decisão difícil, né? Acabei vindo para o Reino Unido. Se a gente for olhar só para o clima, não é a melhor opção, mas eu também me preocupei com outros fatores, né? Que acabaram me trazendo aqui para o Reino Unido. E quais são esses outros fatores? Bom, no momento que eu estava tomando essa decisão, já tinha tido a votação do Brexit. Para quem não sabe o que que é, foi uma votação que os ingleses aqui fizeram para decidir se o Reino Unido continuaria ou não na União Europeia. Então, em 2016, eles votaram sair da União Europeia. E aí começou essa jornada, né? E em 2018, a gente tinha uma expectativa de que isso de fato fosse acontecer. Então, isso ajudou muito a tomar a decisão de vir para o Reino Unido, porque eu tinha estudado um pouquinho das economias aqui pela Europa. Então, não lembro se eu comentei antes, mas eu também tenho cidadania portuguesa. 3 dos meus 4 avós são de origem portuguesa, e aí eu estava cogitando alguns países. E o que que eu descobri nesse meu estudo? Bom, Portugal é legal em termos de mercado para mim, mas tinha uma questão salarial que não ia ajudar tanto, porque como eu queria morar fora e aproveitar para viajar bastante, então eu precisava me preocupar com o salário, né, para poder ter essa liberdade. Então Portugal não ficou tão interessante, embora o clima e a língua seriam perfeitos para mim, porque eu já falo português e o clima de Portugal é o mais próximo, acho que a gente tem aqui na Europa, junto com Itália e Espanha, do que a gente vê no Brasil. E aí também olhei para a Espanha, que tem a questão do clima que favorece, mas eu não ia estar trabalhando tão forte no meu inglês. Então eu também tenho interesse em ter um espanhol bom, mas eu preciso primeiro do inglês, eu achava. Então a Espanha tinha também uma questão salarial melhor que Portugal, mas ela perdia aí na questão do inglês. E aí quando a gente fala de idioma nativo inglês, tem a Holanda correndo por fora, que o idioma nativo é o Dutch, né, o holandês, mas eles falam muito inglês no ambiente de trabalho e tem um bom mercado. E também tem Dublin, que está com uma grande explosão tecnológica, e aqui o Reino Unido. Então aqui o Reino Unido, no caso, para mim, foi muito mais uma questão do Brexit, o favor decisório, porque eu pensei, bom, se eles realmente saírem da União Europeia, pode ser que eu, como cidadão europeu, não tenha mais o direito de ir para lá e trabalhar. Então, deixa eu já começar por lá, porque aí eu já vejo se é legal para mim ou não. E no limite eu já estou dentro. Se acontecer o Brexit, eu já tenho o direito de permanecer. E foi o que aconteceu, pessoal. O Reino Unido realmente saiu da União Europeia, mas eu aqui, como cidadão europeu, eu já tenho o pré-settle, ou seja, eu tenho o direito de permanecer para completar 5 anos, e quando eu completar 5 anos eu posso pedir o visto vitalício de residente do Reino Unido. Então aí eu consigo trabalhar aqui, eu posso sair e voltar. Então só o pré-settle eu tenho que me preocupar com alguns critérios para que ele dure até os 5 anos, e completando os 5 anos eu posso pedir o permanente. Então assim, esse foi o meu principal fator motivador. Eu não acho que ele vai ser igual para todo mundo, por isso que eu falei assim de muito olhar para você, para sua realidade, do que é importante para você. E agora eu vou falar um pouquinho do processo de entrevista e a questão do currículo e cover letter. O que acontece, pessoal? Aqui no Reino Unido, o que eu descobri? Primeiro, que a estrutura curricular deles era um pouquinho diferente. Então, como que eu fiz para descobrir isso? Eu tentei achar profissionais dessa área, e aí eu pedi para eles me enviarem o currículo deles para que eu aprendesse. E também pedi para muitas pessoas darem feedback no meu currículo. Então foi um processo incremental a construção do meu currículo, e ele foi à base de muito feedback. Eu até cadastrei em alguns sites que oferecem um serviço gratuito de revisão de currículo, mas como vocês sabem, a revisão gratuita, na verdade, é para vender uma revisão paga. Então você não recebe um feedback tão preciso. Só que eu tentava tirar desses feedbacks gratuitos algo que me ajudasse a evoluir.
Então, assim, primeiro, aqui no Reino Unido, quase que 100% das contratações começam com uma empresa recrutadora terceirizada. Então, que nem no caso, eu tô trabalhando agora lá na minha empresa, mas não foi o RH que me contatou. Foi uma recrutadora terceirizada que estava com essa vaga no pool, que me recrutador que contatou e começou esse processo. Então começou com uma conversa com esse consultor de RH, e aí eles aqui se dividem muito por área. Então, geralmente o consultor que vai falar com você é aquele que já tem mais experiência em seleção na sua área. Então, ele tem minimamente um conhecimento técnico ou dos assuntos que você tem que conhecer mais profundamente. E essa relação também é muito importante para você aprender mais sobre a cultura. Então, eu tentava me candidatar em muitas vagas, não porque de fato eu achasse que tinha potencial de dar certo, mas porque eu achava que aquela interação com os recrutadores podia me agregar, para que eu, quando eu visse uma vaga e falasse, poxa, é essa, que eu realmente estivesse preparado para ser visto como um potencial candidato. Então, eu comecei assim, eu tentei me aplicar ao máximo de vagas que eu via que teria alguma chance, mas muito mais para criar essa relação com os recrutadores e tentar colher mais feedbacks dele. E assim eu conseguiria melhorar meu perfil no LinkedIn, conseguiria melhorar meu currículo e até conseguir melhorar a minha estrutura de conversa durante o processo de entrevista. E aí, depois dessa conversa com o recrutador, geralmente eles selecionam alguns que eles passam o perfil para a empresa. E aí, ou o RH da empresa, ou o RH da empresa em conjunto com a área que vai receber essa pessoa, tomam decisão de quais entrevistar internamente. E aí, vai de empresa para empresa. Essa conversa com a empresa pode começar com o RH fazendo um pré-filtro, ou pode começar com o gestor da empresa. No meu caso, começou com o gestor da empresa. E aí, depois, quando o gestor da empresa deu ok, eu falei com o RH. Então eu entendi que ali tinham mais 2 gates de decisão, o gestor da empresa deu um ok, aí eu fui para o próximo e aí o RH também deu um ok. Então aí veio uma oferta de emprego, que é quando você negocia os termos. Aqui no Reino Unido é diferente do Brasil, que tem essa CLT rígida, né, os direitos do trabalhador. Aqui vale muito o que você negocia. Então, para o bem e para o mal, né? Então é um momento muito importante esse de negociar os termos do contrato. E o próximo tema que eu quero que vocês se atentem muito é que nem eu falei, dado que você tem que atuar na estrutura da sua conversa, né, em como conduzir a entrevista, aderente à cultura local e aderente ao mercado local, isso não muda para o currículo e isso vem muito forte para a cover letter. Então eu aprendi aqui que a cover letter, ela é de fato o cartão de visita, é ela que conta um pouquinho a sua história, e a cover letter em geral tem que trazer algo que não vai estar lá no teu LinkedIn ou não vai estar lá no teu currículo. E outra lição que eu aprendi também como uma boa prática, e fiquem à vontade para discordar também, é evitar colocar as mesmas coisas, entendeu? Se você escreve a mesma coisa no cover letter, a mesma coisa no LinkedIn, a mesma coisa no seu currículo, a impressão para a pessoa que for a fundo quando considerar você vai ser de repetição. Então, talvez não seja muito legal. Então, tenta ver como você pode gerar valor nesses diferentes canais para que a pessoa se interesse ainda mais para te conhecer melhor e que, eventualmente, aconteça o match naquela vaga. Algumas curiosidades que eu quero trazer para vocês bom, como eu disse, né, vale muito o combinado para o contrato de trabalho, e aí uma vez que eu comecei a trabalhar, eu descobri que a gente não precisa esperar 1 ano para tirar férias, e melhor ainda, a gente pode fatiar as férias em quantos pedaços quiser. Então eu peguei lá, eu tinha direito a 25 dias e podia comprar ou vender mais 5, e eu sempre brinquei, né, que eu nunca vendo férias, porque você não vai vender algo que você não pode comprar de volta. Aqui você pode comprar. Então eu comprei mais 5, fiquei com 30 dias de férias. E esses 30 dias de férias eu fatiei em 8 férias, emendando todos os feriados aqui do Reino Unido. Mas a gente não dá para ganhar sempre, né, pessoal? Aí veio essa pandemia e eu já tive que cancelar 5 férias. Só que a experiência foi muito boa de saber que isso é possível, né? Ou seja, eu comecei a trabalhar em novembro, em fevereiro eu já tirei uma semana de férias e foi sensacional. E que bom que eu tirei essas férias em fevereiro, porque agora sabe Deus quando que eu vou poder viajar de novo, né? Bom, é isso, resumidamente. Pensando em visto, que eu acabei não passando na sequência que eu falei no começo, o que eu tenho de dica para vocês?
E aí eu acho que eu consigo ajudar mais quem está olhando para o mercado de tecnologia. Primeiro olha para a sua carreira. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você é veterinário, olha como o que você precisa para ser veterinário naquele país que você está indo, porque a grande maioria das profissões elas são reguladas. E aí você precisa de alguma forma ou validar seu currículo ou tirar alguma certificação lá no país. Então tudo começa por aí, porque quando você olha para a profissão, até a questão do visto pode ser facilitada. Então vou dar um exemplo aqui. Profissionais de tecnologia geralmente tem facilitação de visto na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, porque são países que têm um processo rígido de visto, mas eles estão carentes de pessoas dessas áreas de atuação. Então eles incentivam essas pessoas a migrarem para os países. Então a questão de visto eu acho que ela é muito importante na tomada de decisão, ver se os países que você está cogitando te permitem estar lá e trabalhar lá, se esse for seu objetivo, e se não, buscar alternativas, né? Dado a sua profissão, que tipo de país está incentivando a sua profissão a migrar para lá, ou que tipo de país facilita para que você possa atuar nessa profissão depois de migrar. Então é isso, pessoal. Basicamente são essas minhas dicas. Comenta aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Como eu falei no primeiro vídeo, o foco aqui é ajudar com educação financeira, mas a gente não precisa só falar disso. Então, se eu puder ajudar em outros temas aí e que eu acho que eu tenho informação suficiente, eu vou passando aqui para vocês e vamos construindo junto aqui o canal. Eu tenho o plano de postar mais um vídeo amanhã, mas aí, dado também os feedbacks, eu vou postar 2 vídeos. Eu vou postar um vídeo falando um pouquinho mais, depois que eu comecei a tentar entender como funciona a questão de perfil do investidor, as pesquisas que as corretoras fazem e se eu concordo ou não com o resultado que deu na minha pesquisa, o que eu faço com isso? Quais são os próximos passos? E depois eu vou gravar um vídeo rapidinho, porque também tem muita gente que já tem algum tipo de educação financeira e já está um pouco mais ansioso para saber, poxa, ações, que empresas... Bom, que nem eu falei, eu não estou dando recomendação, não é o objetivo aqui do canal, mas eu fiz algumas compras de ações e eu também comprei opções, então eu vou falar um pouquinho de onde eu estou posicionado e por quê. Não faço a menor ideia se eu vou ter lucro, mas eu vou dividir aqui com vocês e vocês filtram isso. Vou falar da minha experiência, que nem eu disse, não é uma recomendação, mas aí vocês filtram e se pelo menos servir de inspiração já está ajudando. Obrigado aí, galera. Continuem curtindo, compartilha com quem puder achar relevante esse conteúdo e comenta aqui o que ficou faltando, se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.